Boa tarde, me chamo Laiane. Olá, me chamo João Antônio. Somos alunos do 2º B de Administração. Estamos aqui no nosso festival, né, de Mostra Indígena, onde o nome do nosso lugar é Tecendo Saberes. Aí temos algumas petecas produzidas de EVA. Até hoje faz com roupas velhas e pena de galinha. Bom, aqui nós temos cabaças. Essas cabaças antigamente e hoje em dia ainda são utilizadas pelos índios e os nordestinos para fazer delas garrafas para guardar água e mantimentos alimentícios. E hoje a gente trouxe para fazer essa amostra das cabaças que servem também para ser usada como artesanato, para fazer pinturas. Essa cabaça aqui muito grande, as cabaças hoje em dia são muito difíceis de achar e as que são achadas ainda são pintadas e cortadas para fazer garrafas e cuias para catar feijão. Aqui foi restaurado uma mandala antiga do pessoal passado, que foi feito com fava, sementes, andu, sementes de girassol, cascas de pau, sementes de urucu, alpim, areia e pó de madeira. E alguns feijões. Aí nós temos, ele foi feito também com papelão e algumas cordas. Aqui nós temos alguns símbolos adrincas. Os símbolos adrincas significa adrinca, a Deus. Aqui nós temos alguns, são mais de 80 tipos de símbolos, destacando pelo conteúdo que trazem como ideogramas. A simbologia adrinca é tão rica que seus símbolos representam ideias abstratas com valores morais, provérbios, as qualidades de seus heróis e os eventos de história, cultura de ancestrais. Nós estamos aqui com a Nancy. É uma figura de mitologia anca da África Ocidental, geralmente representada com uma aranha, símbolo de sabedoria, inteligência e habilidade para contar a história. O símbolo Ananka, associado em Ando, que representa criatividade e sabedoria. Pode ser um nome indígena ou local, como de um povo. No Brasil existe o povo indígena, Anansi, do Ceará. E é isso, pessoal. Nós agradecemos. Tchau. A gente está aqui para falar dos povos indígenas Anassé. Para começar, onde é que eles ficam localizados? Eles ficam localizados somente no estado do Ceará e somente nessa região aqui que vocês observam aqui no mapa, que é em São Gonçalo e Caucaia, que são as regiões metropolitanas de Fortaleza. Eles ficam localizados entre o rio Ceará e o rio Caiupe. Mas, para você entender melhor, vamos primeiro entender o significado do nome Anassé. Anassé, ele significa parente próximo ou consanguíneo. Mas a origem do nome também está ligada ao nome que recebia a região de Caucaia e São Gonçalo, antes da colonização, que era Anacetaba. Eles são um povo muito resistente. Para isso, a gente vai voltar na época, um pouco antes da colonização, onde eles eram livres, viviam à beira do rio, somente da pesca, da coleta, da agricultura. Aí, do nada, lá chegou os portugueses com os jesuítas, obrigando eles a sair do seu território, escravizando alguns e tentando catequizar, trocar a religião de outros. Aí isso gerou uma grande revolta. Eles começaram a se rebelar e, com isso, muitas pessoas morreram. E morreram à beira do rio Caiupe. Por isso, para eles, esse rio ele tem um significado enorme. Eles acreditam que as almas dos ancestrais deles permanecem nesse rio, até hoje. Aí, em 1863, o governo português decretou que não existia mais comunidade indígena no Ceará.
Mas por que foi? Para eles poderem sobreviver, eles tiveram que ocultar a sua religião, a sua cultura, para não morrerem. E isso é uma coisa... Aí você pensa assim, não, mas foi muito distante, 1863. Em 1990, com a construção do complexo portuário do Pecém, eles acabaram tendo 90 famílias desabrigadas, sem ter onde morar. Porque diziam que eles não podiam morar nem por perto da região, por causa da zona de risco, e que eles tinham que se virar sem apoio do governo. Aí, com isso, alguns deles morreram. Em 2001, na reunião indígena dos povos do Ceará, foi a primeira reunião que o povo Anassé participou. E eles levaram a questão que uma coisa que deveria ser melhorada é que o governo não deveria licenciar as terras para construções industriais, assim, porque eles estavam acabando ficando desabrigados e alguns até morrendo. E isso demonstrou a luta deles até hoje. Até hoje isso continua acontecendo. Imagina aí, desde 1863 até hoje, muito tempo. Agora, Theo vai falar um pouquinho da cultura deles para vocês. Sim, pessoal, a cultura está profundamente ligada à natureza e à espiritualidade. Eles valorizavam bastante a sabedoria das pessoas mais velhas. E também o respeito às terras e também o ritual de Toré, que era um momento sagrado de conexão e conexões espirituais. Suas tradições eram mantidas vivas através da oralidade. O pessoal mais velho falava os conhecimentos para as gerações mais novas. E também tem outras formas deles mostrar, através da arte, com sementes e penas, pinturas corporais e a agricultura tradicional. Tipo, ser Anassé é saber viver em um mundo natural e existir para preservar sua identidade e seu território. Tanto que eles acreditam que, se caso eles utilizarem produtos industriais, eles estão meio que destruindo a sua própria cultura. Bem, a religião foi marcada pelo secretismo, que é a mistura de várias crenças tradicionais indígenas e o cristianismo. Eles acreditavam no espírito bom e espírito mau, pois eles acreditavam em um grande espírito do bem, onde eles se conectavam através de seus antepassados, rituais de cura, banhos, defumações e remédios naturais. Para os Anassés, a sua terra era sagrada e isso estava diretamente ligado à sua identidade. Aí, como eles vivem do artesanato, a gente tentou trazer uma representação mínima, que é o quê? O crochê que eles fabricam, tanto que a gente trouxe a representação assim e nessa, da malha quadriculada. Foi maior, não sei não. Aí a gente trouxe o chapéu de palha, que vocês imaginam bem maior. A maioria dos Anassés utilizam ele. Ó, caiu. Aí, o que? Se vocês quiserem observar uma representação, digamos assim, mais gráfica, ali embaixo da rampa, tem uma salinha que vai ter uma representação um pouco mais dos povos indígenas. E é isso. Obrigada. Sejam bem-vindas. A gente vai fazer aqui para vocês uma apresentação sobre o povo Tapeba. Primeiramente, quem são eles? Os Tapebas, eles são um povo indígena do estado do Ceará, que é reconhecido principalmente como indígena pela FUNAI lá nos anos de 1993. Eles vivem oficialmente no município de Caucaia, que lá é onde eles mantêm suas raízes e tradições. Onde eles habitam? Como eu já tinha falado, eles habitam na região, em áreas próximas aos rios, localizadas na região de Caucaia, porque lá esse território é importante tanto para a sobrevivência deles, quanto para as práticas culturais e espirituais que eles realizam. Isso. E a língua deles, eles falam português. Porque a língua de origem dele, digamos assim, foi sendo perdida de acordo com o processo de colonização. Mas há indícios de que lá eles falavam a língua do tronco tupi, que é mais precisamente do ramo ali tupi-guarani. E aí a religião deles, eles misturam o catolicismo com crenças que já são indígenas. Né? Então lá eles fazem a prática da dança do toré, que representa a resistência do povo indígena, como também aqueles que foram levados pelos católicos, então assim, São José e todas as outras comemorações.
culinária deles é bastante diversa. Eles misturam alimentos que foram levados da nossa cultura, da cultura nordestina, com alimentos que a própria natureza provê. Então lá eles utilizam bastante o milho, a mandioca, puba, beiju, tapioca, e todos esses que foram levados da nossa tradição, né? Aqui nós temos alguns objetos que fazem a representação da religião deles e da cultura. A cestinha de palha eles utilizavam para colher os frutos, as ervas, mandioca, milho, eles usavam bastante nas receitas que eles faziam. As ervas medicinais eles utilizavam para fins medicinais, né? Então para cura ou para tratamento de algumas doenças. As miçanguinhas eles utilizavam elas como uma representação da mãe deles, que no caso seria a natureza. Eles não viam a natureza só como uma fonte que provê para eles alimentos. Eles viam como algo a mais, viam realmente como uma mãe. E para representar isso, nos rituais religiosos deles, eles utilizavam as miçangas, para representar justamente a mãe deles, que seria a natureza. E a flauta, nesses rituais religiosos que eu falei, eles utilizavam ela para tocar, e aí ocorriam as danças também, né? A flauta, no caso, era de madeira, não era essa, mas é só uma representação. E é isso, obrigada pela atenção. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Aisla. Meu nome é Murilo. Nós somos alunos do segundo ano do curso técnico em informática. E nós vamos falar um pouco sobre os povos cariris. Os povos cariris são originários do Nordeste do Brasil e eles convivem em aldeias organizadas. São povos que participaram da colonização portuguesa e eles estiveram na questão da parte da catequização. Os portugueses catequizaram eles, principalmente os jesuítas, e também eles tiveram forte resistência cultural pela sua história. Eu vou falar um pouco sobre onde eles habitavam. Eles habitavam no Nordeste do Brasil, onde hoje é o Ceará, o Piauí, o Pernambuco, a Paraíba, a Alagoas e o Rio Grande do Norte. Eles foram se acabando ao longo da colonização do Brasil, onde foram chegando os colonos e foi acabando as aldeias dele. Mas hoje em dia ainda tem duas aldeias preservadas, uma na Bahia, que se chama Banzaé, e outra em Alagoas, que se chama Cariri Chocó. Eles tentam preservar ao máximo a sua cultura para que não deixem as culturas morrerem. A cultura do povo cariri tem uma forte influência na religião deles. Eles também produzem música, dança planejada e vivem em aldeias com seus familiares e com seus povos. Eles se sustentam da agricultura, principalmente com o cultivo da macaxeira, da caça e da pesca. Eles produzem cerâmicas, produzem objetos feitos de madeira e de barro, como por exemplo, essa cumbuquinha, que ela é feita de madeira. Dentro a gente colocou cuscuz, porque representa um alimento que eles têm como fonte de principal alimento de lá. E eles também gostam de pinturas, como essa que eu e o Murilo estamos usando. E eles também seguem o catolicismo atualmente, porque devido à colonização portuguesa, eles acabaram adotando o catolicismo como sua religião, mas também tem aqueles que acreditam na natureza ainda como seu Deus. Como a Aisla falou, eles acreditavam bastante na natureza como base da sua religião. Era a natureza, o xamanismo e na comunicação com os espíritos, e eles faziam rituais, pois acreditavam que com essa questão da natureza, os seus plantios iriam crescer mais rápido e dar mais produção para que evoluíssem as aldeias e tivessem mais lucro. Com a chegada dos colonos veio o catolicismo, que foi aos poucos acabando com essa religião. Mas nas duas aldeias que tem no Brasil ainda, eles ainda tem algumas pessoas que seguem essa religião deles que era antigamente. E foi isso, obrigada pela atenção. A gente é a tribo indígena Potiguara. Potiguara são original do Ceará e Potiguara, na linguagem tupi, significa comedor de camarão. Originalmente eles habitavam todo o litoral nordestino, só que foram reduzidos apenas a 3 cidades, que foi Pacatuba, Maracanaú e Monsenhor Tabosa. A cultura deles era rica de saberes tradicionais. Eles valorizavam muito a dança e o artesanato e a medicina natural. Eles tinham como guia os mais velhos. Bom, Não, Botelho! Mas você tá na minha frente, não pode não. Pode ir, Botelho?
Filma aqui, ó. Exato, filmar aqui, ó. Bom, as suas crenças é voltada para o animismo, que são justamente os elementos da natureza. Eles acreditam que há os seres divinos, acreditam que há um ser divino em cada elemento da natureza. Quanto também para os seus ancestrais, para eles é muito... Eles valorizam bastante, é tudo que eles fazem, festas, tradições e oferendas, e ao catolicismo também. Pela questão de que foi um dos primeiros povos a estarem presentes quando os portugueses chegaram. Então, por isso que o catolicismo faz Princesinha do pó. Quando os portugueses chegaram, Princesinha do quando os portugueses chegaram no Brasil, eles tentaram mudar toda a cultura indígena. E os potiguaras foram uma das vítimas. A perigosa da Bia. Obrigado pela atenção. Pronto. Só uma imagem aqui, tá lindo. Tá bom. Aqui. Tá boa, marcha. Pronto. Foi ótimo. Boa. Lindo. Aí. Lindo. Deixa de ser matuto, Iago. Tu levanta, foi Cadê? E a apresentação? Vai sim, doutor! Vocês têm que apresentar. Não é, velho! Ei, Botelho, para de gravar a pizza.